Boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Quando você investe, com quais retornos está mais preocupado? Econômico e financeiro? Apenas o seu ou da comunidade em que atua? Retornos social e ambiental são importantes? Quando a cadeia que você faz parte está bem, você também está, não? A globalização trouxe benefícios comerciais, certo? Mas apenas esse reflexo demonstra uma visão embaçada, porque vai muito além. Se o mundo está conectado, por que nessa rede existem os privilegiados e os desfavorecidos? Bem, essa discussão já está evoluindo. Atualmente, há quem se preocupe em investir ou apenas comprar produtos que não agridam, não desmereçam nem prejudiquem ninguém. É o que vamos saber mais com a Carolina da Costa. Ela já está no estúdio com a gente agora. Carolina, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Pablo. Boa noite, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Que legal que você veio. Vou apresentar você para o nosso público, rapidamente. Obrigada. Carolina da Costa é de uma família de produtores rurais, formada em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em gerenciamento de operações pela Universidade do Texas e doutora em cognição e educação pela Rutgers University. Membro do Conselho da Solidariedade, com projetos de sustentabilidade em vários países. Também faz parte do Conselho do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e é a sócia responsável pela área de novos negócios e soluções financeiras sustentáveis da Mauá Capital. Bastante funções, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que começou esse seu interesse aí, né, dentro de toda essa história e essa formação pela sustentabilidade. Não, bom, na verdade, como você falou, né, eu já tenho família no campo e, na verdade, eu brinco que eles que sabem, né, eu aprendi com eles, meu pai e meu irmão. Toda a vida, né, nos últimos, a principal experiência que eu tive profissional foi no mundo social, trabalhando com educação e projetos de inclusão social e, especificamente, uma agenda forte de inovação, resolução de problemas com empresas, né, formação de lideranças, conselhos. E eu sempre percebi que as grandes oportunidades de inovação estavam justamente numa ampliação da visão sistêmica das empresas sobre o impacto que elas têm no seu entorno. Quer dizer, não se restringir simplesmente às suas atividades, mas olhar de forma ampla como elas poderiam ser indutoras de desenvolvimento. Claro que a gente sabe que isso é um papel importante do governo, mas a iniciativa privada com um olhar sistêmico pode fazer uma grande diferença. E aí, essa visão, né, sempre presente na maneira como eu acredito que se ensina a inovação. E, recentemente, com a minha ida para a Mauá Capital, apoiada lá por todo o time, né, de especialistas, em especial pelo Luiz Fernando Figueiredo, a gente entendeu que tinha uma grande oportunidade de conciliar a agenda de sustentabilidade com soluções vindas de mercado de capitais. Sempre trazendo propósito, que é o que, né, faz eu ficar motivada em estar nessa agenda, e um desenvolvimento econômico amplo, eu gosto de chamar prosperidade sustentável. E como é que você vê que o campo, né, se insere nisso? A gente sabe que já está acontecendo, mas o caminho pode demorar um pouquinho mais nesse setor, né, esse acesso, né, ao financiamento verde, por exemplo. Como é que você acha que isso vai acontecer? Olha, eu diria que o campo é um dos grandes, se não o maior protagonista dessa agenda no Brasil, né? Em que sentido? A agenda de sustentabilidade é uma agenda, sobretudo, que tem que estar aliada a aumento de produtividade no campo. A gente já sabe que em várias cadeias agroalimentares isso é uma realidade, em especial por conta de aí, algumas décadas de tecnificação no campo, vindo de escritórios de excelência, né, como a Embrapa, que é, na minha visão, assim, um orgulho para o Brasil. E, então, essa pauta existe, tem dados e fatos que demonstram como a intensificação sustentável gera aumento de produtividade. O que a gente precisa trazer, né? O pequeno e o médio para essa agenda.
né? Porque, obviamente, isso vai exigir não só a parte de financiamento, que depois a gente pode falar mais, mas também toda uma capacitação e acesso à assistência técnica, que a gente sabe que hoje no Brasil chega só, no máximo, em 20% dessa população. Então, o campo é um grande protagonista, trabalhando teses como conservação, regeneração, recuperação de terras, intensificação sustentável, sistemas integrados, e o produtor rural é o grande aliado dessa agenda, né? Ele, obviamente, tem que ser tratado assim com muito protagonismo e muita atenção, inclusive para entender onde estão as barreiras e como ele precisa de ajuda para essa transformação. E aí é que eu entendo um papel importante da iniciativa privada, do mercado de capitais, em ser um apoio para esse produtor. Então, eu vejo, sim, o campo como um grande protagonista, como um gerador, né, de ativos ambientais, e, obviamente, isso é um tema que vai cada vez mais tomar espaço na agenda de sustentabilidade de campo, e recursos à disposição, mas que precisam ser integrados em soluções que realmente atendam à necessidade desse produtor, principalmente do pequeno e do médio. Porque a gente tem dois lados, acredito, nessa história, não, que é daquela, talvez, propriedade rural bastante grande e que quer ter acesso a um crédito de carbono, como você tem falado, né? Isso também pode ser possível? Então, eu até falaria, Pablo, que o crédito de carbono, para mim, é consequência de um projeto consistente. Acho que o mais importante é ele entender que, obviamente, ele se inserir numa agenda de sustentabilidade com um olhar de intensificação, usando a sustentabilidade a serviço do aumento da produtividade, cuidando, inclusive, tendo o apoio, né, das grandes empresas na construção de relações contratuais de médio e longo prazo, que apoiem, né, esse tipo de transformação. Primeiro grande layer, a primeira grande dimensão que vai ser trabalhada é a dimensão de transformação, quer dizer, ajudar esse produtor em novos manejos e sistemas integrados ou intensificação sustentável, né? Quer dizer, isso tudo está correlacionado, não são as mesmas coisas, mas estão correlacionados. Como consequência, ele vai poder capturar, à medida que o mercado se regule, à medida que, e obviamente isso não vai ser uma coisa imediata, eu acho que tem muito deslumbramento com o tema carbono, e eu brinco que é um tema que tem muito mais analogia com o mundo de mercado imobiliário do que de trading, né? Então, acho que isso é um tema aí para a gente olhar como uma variável de segunda ordem, à medida que ele transforme a sua forma de produção e que isso seja interessante para ele, ele vai poder auferir ganhos, eventualmente, de um mercado regulado de carbono, com crédito e outros ativos ambientais. Mas então até esse outro lado que eu estava falando, que é de quem tem, quem acaba recebendo esse aporte, né, para que a gente possa fazer projetos de sustentabilidade social, ambiental, por exemplo, também pode ser essa própria propriedade rural, né? Para ter acesso ao crédito, ela também tem que trabalhar na comunidade em que ela está. Isso. Eu falaria até o seguinte, vamos organizar, vou dar um exemplo, tá, para você. Imagina hoje um pequeno produtor rural, falaria tinha até 1.000 hectares, né? 1.000, 1.500, tá? Estou falando pequeno para médio, né? Passando aí, mas obviamente hoje os grandes estão muito mais bem assistidos do ponto de vista de tecnologias e acesso a capital. Não é o caso dos médios e pequenos. Vou dar um exemplo aqui bem palpável. Vamos olhar o Cerrado, né? O Cerrado, que hoje é um dos maiores polos de produção de grãos do Brasil, você sabe que o pequeno e o médio ainda tem um acesso muito difícil a capital. Então, por que ele vai transformar a sua forma de produção se hoje ele já tem dificuldade de se financiar com o básico? Então, aí é que entra o que eu chamo, né, de modelo integrado de desenvolvimento econômico, que ele vai fazer isso se ele tiver um incentivo ou de uma relação contratual saudável com uma grande empresa ou grandes empresas que compram dele, ou o entendimento de que, ao buscar esse recurso de financiamento, ele vai melhorar a maneira como ele produz, ele vai produzir mais. E se isso vier junto com benefícios como seguro, vamos lembrar que esses pequenos e médios são os mais afetados pelos eventos extremos climáticos, né? E o Brasil hoje só 15%, no máximo 20% dos produtores têm acesso a seguro. Nos Estados Unidos é 75%. Sim. Então, com esse pacote, você realmente coloca o produtor numa agenda que ele vê como vantajosa para ele e que claramente vai trazer benefícios
para o meio ambiente. Então, é nesse sentido que eu entendo um esforço integrado. Tem que ter uma grande empresa, tem que ter o acesso a capital, tem que ter esse pacote tecnificado do campo que ele entenda que ele está ganhando com melhoria de produtividade. E aí, obviamente, como ele está produzindo melhor e com sustentabilidade, lá na frente ele vai poder oferir ganhos de ativos ambientais, certo, sendo pago por serviços ambientais. Muito cíclico, né? Legal ter entendido. É o que eu falo que é um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Eu estava falando até de maneira talvez errada, estou aprendendo aqui como todos nós aí de casa, né, de que não tem duas pontas, né, quem acessa e quem acaba beneficiado, né, não, pode ser as duas formas dentro de uma propriedade, pode acontecer isso, né, exatamente, o trabalhar com sustentabilidade para ter acesso, né, e também acabar sendo beneficiada até por iniciativas de outras empresas da mesma forma. Vamos entender mais conceitos, porque sabe que esse programa, né, você sabe que esse programa a gente quer traduzir para você muitos desses conceitos, alguns são até um pouco difíceis, alguns internacionais. Vamos colocar na tela aqui agora uma nuvem de tags, né, de alguns conceitos apenas, né, Carol? De sustentabilidade tem muito mais, dá uma olhada aí. Qual desses você gostaria de falar sobre e até opinar sobre, hein? Vou escolher um, né, Pablo? Isso. Cadeia sustentável. Cadeia sustentável. Por quê? Pela essa visão que eu te trouxe, né, compartilhando aqui com os ouvintes, de que você tem que trabalhar realmente o ecossistema de forma integrada, né? Para que o produtor, quer dizer, para que toda a população de produção, de produtores rurais de um país gigante como o Brasil, e a gente às vezes corre assim, o risco de uma forma simplista, esquecer de dizer o óbvio, que a gente tem aqui uma população rural muito heterogênea, né, com dificuldades distintas, dependendo do tamanho da propriedade, acesso à digitalização, regiões do Brasil, riscos climáticos envolvidos que a gente sabe que vão aumentar muito e aí vai, obviamente, penalizar, sobretudo o pequeno e o médio. Não dá para você construir um modelo de prosperidade sustentável, construir um modelo sólido de incentivos financeiros, se você não trabalhar uma visão de cadeia de valor. E aí, quando eu digo cadeia de valor, as empresas que têm mais acesso a capital, as empresas que, de alguma maneira, têm a vantagem de ter um risco de crédito menor, compartilharem um pouco, né, dessas vantagens com a sua cadeia de suprimentos, né, com a sua cadeia de valor. Quer dizer, fomentando conhecimento, fomentando desenvolvimento, fomentando acesso a crédito e capturando um claro benefício disso, que são relações contratuais de longo prazo, equilibradas, justas, né? Porque a gente sabe que o produtor rural nem sempre tem essa relação, aliás, na maioria das vezes não tem essa relação com os grandes compradores, né, ou grandes clientes. Então, acho que se a gente não trabalhar uma lógica de equidade, obviamente considerando as respectivas realidades, mas, né, uma maior divisão de ganhos e compartilhamento de ganhos, fica muito difícil de falar de sustentabilidade. Né? Então, para mim, acho que isso é uma mudança. Para mim, essa grande inovação no tema sustentabilidade no agro é de que forma os ecossistemas podem trabalhar de forma integrada, com uma visão de prosperidade sustentável e, sobretudo, de compartilhamento de ganho e conhecimento. Porque a grande empresa tem acesso a tecnologias e conhecimento que ela só ganha em compartilhar com a sua cadeia. Então, para mim, sustentabilidade está muito ligado à cadeia sustentável. Uma relação ganha-ganha, né? Que às vezes a gente até ouvia já há um bom tempo, isso dentro de empresas, né? Ah, todo mundo tem que sair ganhando, ou dentro de uma reunião de negócios, né? E agora isso está para o mundo, né? Todo mundo tem que sair ganhando. Exatamente. Vamos fazer um intervalinho, depois tem alguém, uma personalidade importante aí, que vai também lançar uma pergunta para a Carolina. Vamos ver já já. Estamos de volta para todo o Brasil, pelo Canal Rural, também pelas nossas redes sociais. E hoje estamos aqui com a Carol da Costa, que é sócia da Mauá Capital, que trabalha justamente com novos negócios sustentáveis. Carol, vamos continuar nosso bate-papo agora com uma participação. Vamos ver de quem é? O Kleber Soares. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carolina.
É um prazer estar aqui com vocês, especialmente nesse momento que vocês estão discutindo sobre sustentabilidade em sentido amplo da palavra. É sempre bom, é uma honra endereçar discussões com a Carolina Costa, que é uma grande especialista, para não dizer, não é por que não dizer, uma das maiores especialistas em sustentabilidade, em captura de valor sobre o tema sustentabilidade. Eu queria trazer uma provocação para Carolina, Pablo, para ouvir dela, na opinião dela, como ela vê a possibilidade de convergência de ações, tanto do setor público quanto do setor privado, especialmente na temática dos critérios ESG, né, associados aí aos componentes ambientais, sociais e de governança. É possível a sociedade como um todo, especialmente a sociedade brasileira, capturar valor a partir de um movimento orquestrado entre o governo e a iniciativa privada, né? Especialmente pelo fato da iniciativa privada estar na ponta, estar no dia a dia, né? E pelo fato do governo estar na retaguarda promovendo e realizando diretrizes e políticas públicas. Carolina, eu queria ouvir muito sua opinião a respeito desse tema. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, Kleber. Uma pergunta direto do Ministério da Agricultura, Carol. Que honra. Assim, obrigada, Kleber, né? É sempre muito bom receber os seus comentários e palavras super generosas, né? Muitas das coisas eu aprendi ouvindo o Kleber também. E indo direto para a pergunta, se é possível capturar valor num esforço orquestrado, não é só possível, é urgente, é necessário e exige, de fato, um esforço muito coordenado da área pública com a área privada. E eu falaria aqui de 3 grandes dimensões que competem ao, né, eu falaria, né, ao público, governo, né, em certa, assim, sendo bem objetiva. A primeira é um posicionamento global. A gente vai ter um evento importantíssimo no final do ano, a COP26, onde vai ter discussões bastante assertivas sobre o mercado regulado de carbono. E é importante um posicionamento do Brasil na defesa dessa agenda. Aliás, esperado o posicionamento do Brasil, mais né? do que esperado. E para, obviamente, esse posicionamento ser crível, tem que haver um compromisso do nosso lado, né? Um compromisso com a fiscalização do desmatamento, a redução drástica das taxas de desmatamento, um posicionamento bastante consciente de defesa desse nosso patrimônio, né, ambiental e, acima de tudo, um trabalho de se aproveitar experiências como já tem tido, né, no Brasil, com mercados regulados de carbono, como o programa RenovaBio. Quer dizer, o que a gente já pode aprender com esse programa? O que funcionou, o que não funcionou e como que a gente pode ampliar isso como demonstrações do nosso compromisso com essa agenda, né? Agora, a agenda política é muito importante para que a gente consiga alçar um espaço global político de respeito e de credibilidade. O segundo grande ponto é o apoio, né, dos reguladores, e a gente já vê isso acontecendo, para que a gente consiga desenhar cada vez mais soluções acessíveis, tecnológicas, para essas transformações no campo. Reguladores do serviço público. Sim, para o privado. Exatamente. Chamo Banco Central, CVM, e a gente já vê um trabalho importante desses agentes econômicos, tanto do ponto de vista de criação de indicadores, sim, que vão formar uma grande base de informações para a concessão de crédito, e obviamente isso tem que ser crível, né? Quer dizer, conceder crédito com base nessas informações. Até o próprio BNDES anunciou que só deve agora liberar crédito nesse sentido. Sem dúvida, né? O BNDES é um grande participante hoje dessa agenda, com diversos programas de desenvolvimento, na linha do que eu falei na primeira parte do programa. E o lado, né, importante de instrumentos financeiros. Então, a gente teve aí uma notícia importante sobre, por exemplo, o FIAGRO, né? Um novo fundo de financiamento com a possibilidade de você ter outros tipos de recebíveis nesse fundo e com alguns incentivos, né, tributários para que, obviamente, você consiga trabalhar em temas de sustentabilidade em cadeias agroalimentares. E acho que a terceira grande questão obviamente, tem que gerar um sistema de incentivo, né, geral para o mercado, onde você exerça o aspecto de controle e fiscalização, de certa medida punindo aqueles que não, obviamente, estejam alinhados a essa agenda. Quer dizer, não adianta um discurso, não adianta uma série de sinalizações se você não penaliza aqueles que não vão estar dissonantes desse tipo de agenda, né? Então, o governo tem um papel importantíssimo.
Você falou muito bem, o BNDES tem sido e vai ser cada vez mais um parceiro importante de soluções financeiras acessíveis, principalmente para essa população que tem menos acesso, como esse pequeno, esse médio produtor rural, né? Eu sempre gosto de falar mais para o pequeno, porque acho que esse é o que mais sofre. Vamos lembrar que a agricultura familiar no Brasil, ela é 25% de toda a nossa produção, né? Então, quer dizer, não é um tema, é um tema de altíssima relevância para a agenda do campo. Então, o Kleber acho que fez uma pergunta importante e, obviamente, né, a gente conta com esse posicionamento político do Brasil para que a gente possa ser crível e ter uma agenda propositiva num evento como o final do ano, a COP26. Lembrando que isso está, sobretudo, alinhado, Pablo, com o relatório que saiu agora do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudança Climática, que, obviamente, nem todos ainda tiveram acesso, conseguiram ler, mas eu destaco uma informação aqui crucial, né? Nós, em 10 anos, vamos ter esgotado o nosso orçamento de emissão de carbono no mundo, e que estava associado justamente a gente manter a temperatura global numa taxa que gerasse menos externalidade e passivo ambiental para as várias atividades econômicas e para a própria civilização. E a gente está muito próximo de esgotar. Só o ano passado a gente já usou 34 bilhões, né, desse orçamento, de um orçamento de quase, né, 300 bilhões de toneladas de carbono para ser emitido. Então a gente está muito longe de conseguir atingir a meta que nós queríamos. E o principal afetado vai ser o campo. Então, não é uma agenda só interessante, porque ela está voltada a bons propósitos. Ela é urgente, porque quem mais vai ser penalizado é o campo. E no caso do Brasil, você vai ver processos aí de secas cada vez mais extremas, episódios que nos próximos anos vão passar a ser até 6 vezes mais do que foram nos últimos 50 anos. Então, a gente tem aí uma chamada urgente. Então, o posicionamento do Brasil como país, como agenda política coordenada com o setor privado, ele não é só desejável, mas ele é urgente e crucial para a nossa manutenção. Até então, muita gente pensa que o setor privado é quem deve atuar mais e o público regular. Mas aqui, talvez, o público tenha que entrar um pouquinho mais. Eu falaria que, em especial, por conta da agenda do ano, se nós não tivermos um discurso país, a gente vai ter muito pouca credibilidade no posicionamento que o Brasil pode tomar como um protagonista importante de uma agenda de transformação e transição para economias de baixo carbono e que são fundamentais para a mitigação dos riscos climáticos, né? Ou pelo menos mitigação dentro do estrago que a gente já não consegue voltar. E os mercados de olho aí no que você está produzindo para, quem sabe, comprar ou não. Então, a atenção realmente, muita atenção nisso. Antes da gente terminar, né, apesar também dessa situação que a gente tem dito de urgência, queria que você também, Carolina, nos dissesse o que espera para daqui 10 anos. É também o nosso quadro, o Nosso Planeta em 2031. Para Carolina, como é que você nos imagina lá? Olha, Pablo, eu poderia fazer um cenário pessimista e um otimista. Então, eu vou assumir que a gente conversou aqui, e aí os vários agentes econômicos que já estão trabalhando nessa agenda, e tem um monte de gente com projetos super meritórios, se mobilizaram, a gente conseguiu um compromisso, né, público, e aí a gente começou a andar no caminho certo, né? Começamos a andar no caminho certo, eu espero o país como um protagonista na agenda global, tanto na produção de energia renovável, como alimentos, né, de forma a não ampliar aberturas de terras, mas aproveitar muito bem as terras já abertas, trazendo produtividade, trazendo ganhos via pastejos rotacionados e tudo isso. Eu vejo, né, soluções vindas do mercado de capitais que sejam inovadoras e sólidas no sentido de mitigar risco, principalmente para o pequeno e médio. Eu vejo um trabalho integrado de entidades, né, como você bem falou, né, eu vou citar o Solidariedade porque eu estou no board, participando ativamente da agenda de desenvolvimento desse campo, né, junto com órgãos de referência, como eu mencionei, uma Embrapa, e a gente aproveitando todo o potencial que a gente tem como país numa agenda de sustentabilidade, uma agenda, né, de bom uso da terra, de produtividade junto com essa agenda.
Se nós não formos por esse caminho, a gente vai estar numa situação quase que contrária, né? Um país extremamente afetado por eventos climáticos extremos, né? Sem utilizar o potencial que a gente tem com os nossos ativos ambientais, numa posição global no mundo de baixíssima credibilidade, né, e reputação, o que vai pôr em risco, inclusive, os bons ativos ambientais sendo gerados, e, obviamente, sanções vindas de todo o mundo, né, em relação Sim. aos nossos produtos e cadeias agroalimentares. Então, acho que a agenda não é para assustar o produtor rural, é para simplesmente empoderá-lo e dizer o quanto que ele é relevante para o Brasil realmente ter um protagonismo no mundo, ainda mais, não só na produção de alimentos, mas na produção de alimentos de forma sustentável e de forma comprometida com, né, com todo o seu sistema agroalimentar e ambiental. É uma necessidade com muitas oportunidades, é isso que a gente gostaria que você aí entendesse, mas tudo bem, é para isso que nós estamos aqui, para te ajudar. Carolina, muito obrigado. Eu que agradeço, Pablo, um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes, muito obrigada pela atenção de todos. Esperamos mais da sua presença com seu conhecimento. Muito obrigada. Obrigado então pela sua companhia, até a próxima quarta, às 7h30 da noite no Canal Rural. Tchau, tchau.